Boa noite para você que está na internet, que está chegando agora. Estamos começando agora a nossa mensagem, só que não. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a crise pascal. Na data de hoje, falar sobre a Páscoa, óbvio, é fundamental. Mas eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho sobre esse movimento da Páscoa que está em crise. Exatamente, o advento da Páscoa está em crise. Porque Deus está em crise? O sacrifício está em crise? Não. A compreensão desse advento entrou em colapso. E eu quero convidar você a abrir comigo as Sagradas Escrituras, a sua Bíblia, no livro da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Você que não trouxe Bíblia, não tem problema, estará projetado aqui, provavelmente para você da internet também vai aparecer aí. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo está convidando a um exame e a um não desanimar. Continuando. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Paulo está falando que existem pessoas que não entendem o evangelho. E eu acho que é verdade. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes dentro da igreja. Paulo está dizendo, porque a carta é aos Coríntios. A carta é aos Coríntios. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro, ou seja, temos essa consciência, isso que é privilégio, isso que é graça, esse conhecimento do Evangelho é graça, é como um tesouro. Mas Paulo diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte e em vocês a vida. Amém? Que o Senhor nos dê a sua palavra nessa noite. Eu quero lhes falar sobre a crise pascal, essa crise que acometeu o cristianismo. Mas provavelmente você está pensando que eu vou falar do coelhinho da Páscoa e do chocolate, né? Quem dera que esse fosse o problema da Páscoa, o coelhinho e o chocolate. Convido você a mergulhar na sabedoria oriental que diz, vocês vieram aqui não para adquirir algo, mas para se libertarem de muitas coisas. O menor dos males é o chocolate. O coelhinho, o escambau A4. Muitas igrejas hoje
muitos púlpitos estão dizendo que o problema do que estão fazendo com a mensagem da Páscoa é colocando no coelhinho quando deveriam falar de Jesus. Muitas pessoas hoje estão ouvindo, Páscoa não é coelhinho. E muitas igrejas nem chocolate dão, vão preparar lá o cálice, o pão, para dar para as crianças e dizer, comer chocolate na Páscoa é pecado. Não é pecado, e se você quiser me presentear com ovo, fique tranquilo, eu vou ser tremendamente grato. E se você não crê nessas coisas e ganhou ovo de Páscoa, pode trazer para mim também, que não tem problema nenhum. Mas eu faço esse sacrifício, porque em vocês a tua morte, para que eu viva, não é mesmo? Não foi isso que Paulo falou? Então, não, falou o contrário. Então, mas pode trazer, não tem problema, porque o chocolate, na realidade, tem sido o bode expiatório da mensagem ou da crise pascal que tem acometido o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, gosto de repetir, tem a ver com as pessoas mesmo. Eu acho que o grande problema que tem acometido a igreja ou a mensagem pascal é uma mensagem superficial sobre esse evento. Não se aprofundam na real mensagem que contém essa passagem na nossa história. As pessoas falam na Páscoa de ressurreição, de vitória. Morte, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte, a sua vitória, a vida, tal. Mas na realidade falam de uma vida que não muda. Espera a vitória, espera a ressurreição, espera a glória, mas a vida da pessoa mesmo não muda. Fala de uma vitória de que se você cumprir um conjunto de regras e crer no que se deve ser crido corretamente, você está no caminho certo e a vitória é certa, porque a Páscoa é isso, é a nossa vitória. Eu confesso que eu cansei um pouquinho dessa mensagem triunfalista. Cansei porque eu cansei de mim mesmo. E para encontrar-me comigo mesmo, eu precisei morrer para mim mesmo. Me parece que o apóstolo Paulo nos orienta a passar por essa experiência lá em Gálatas, quando ele diz, agora já não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. Para que a vida que agora eu vivo já não seja a vida que eu quero levar, mas a vida que Jesus quer que eu leve. Então, Paulo deixou de viver? Não. Paulo deixou de existir? Não. Paulo deixou de ter consciência? Não. Paulo simplesmente morreu para si mesmo, para encontrar-se consigo mesmo, porque encontrar-se consigo mesmo, na verdade, é encontrar-se com Deus. E viver para si mesmo é desencontrar-se de Deus. Pastor, mas como é que é isso? Eu me encontro comigo mesmo ou não me encontro comigo mesmo? Descubra você mesmo. Descubra você mesmo. A Páscoa judaica, ela tem um negócio muito interessante. Ela era comemorada com alimentos misturados, ou seja, eram os alimentos misturados com ervas amargas. Nós estávamos comentando aqui com alguns irmãos antes da celebração. O objetivo dessas ervas amargas, como loz, absinto, era para que as pessoas comessem e sentissem o amargor de uma vida sem o amargor e valorizassem a vida no amargor. A Páscoa, ela nos lembra que a vida é amarga, que a vida tem momentos que são difíceis de engolir. E que ninguém está livre disso. Mas os que têm uma consciência do que Cristo fez, sabem que podem continuar a ter esperança. Percebe como eu estou dizendo de esperança e não de otimismo? Lembro-me agora de uma poesia de um poeta alemão. Esse poeta alemão se encontrou com alguns refugiados dos extermínios por gás, né? E eles se encontravam na onde? Onde eles se refugiaram? No cemitério.
Melhor lugar para se refugiar naquela época era um cemitério. E naquele cemitério as pessoas se encontravam. E aquele homem, que eu não tenho o nome, ele escrevia poesias no cemitério. E uma das melhores poesias que ele escreveu foi quando, dentro de uma cova, uma mulher grávida dá à luz a um filho. E ele diz, será esse, a poesia dizia assim, será esse o nosso Messias? Porque quem nasce num cenário de morte? A poesia dizia sobre essas coisas. E aí quando eu li essa poesia, eu falei, é isso, a vida é isso. A vida, ela tem momentos que nós achamos que pelo caos estabelecido, só morte é o sinal. Mas quando vem a vida, nós nos lembramos do Messias. E Páscoa sem morte não faz sentido. Páscoa sem um amargor cauteriza a nossa mente a uma mensagem de triunfalismo, agonizante, infantilizador e primitivo. Para eu vir aqui fazer uma mensagem de Páscoa e dizer, ressuscitou, ressuscitou, ele vive para... Aí você diz, pô, que lindo, aleluia, ele ressuscitou. Mas e o amargor da vida? Se eu não disser para você que ele vai existir, você pode me perguntar na segunda-feira, pastor, mas e aí? Aí eu vou dizer para você, não, tem que ter fé, calma, tal, que não sei o que lá. Mas eu preciso ser muito sincero com você. Não existe ressurreição sem túmulo. Não existe ressurreição sem sangue na cruz. A mensagem do Evangelho é pautada na cruz. Paulo diz aos seus seguidores e seus ouvintes constantemente, carreguem a cruz de vocês. Vão para a cruz. Jesus diz, olha, é necessário morrer para nascer de novo. É necessário retroceder. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, cai do cavalo. As pessoas querem se encontrar com Jesus sem cair do cavalo. As pessoas querem só se encontrar com Jesus. A queda do cavalo deixa para os outros, não é verdade? E quando Paulo cai do cavalo, diz, quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue, mas como assim? Ele diz assim, Paulo, duro será para você recalcitrar contra os arguilhões que você mesmo erigiu. Ou seja, duro será para você voltar para trás. Duro será para você recomeçar, Paulo. Duro será para você entrar em crise, Paulo, contra aquilo mesmo que você acreditou e pregou a vida inteira. Não há ressurreição sem morte. Não há. A mensagem da cruz, ou a mensagem do Evangelho, que mostra um triunfalismo que não passa pela cruz, não é mensagem do Evangelho. Cada cristão deve olhar para dentro de si mesmo e examinar aquilo que deve morrer. Não sou eu que vou dizer para você. Você vai examinar-se a si mesmo. Você vai entrar com o espelho e dizer, preciso encarar-me frente a frente. Para dar lugar, para dar espaço à ressurreição. Isso, hoje em dia, soa muito estranho aos ouvidos dos que querem bater cabeça. Entendeu? Soa muito estranho. Não faz sentido. O otimismo religioso é nojento. O otimismo religioso que é ensinado aproveita da crença e da ansiedade e da vontade das pessoas frente aos seus problemas, propondo um acordo de respostas simples, rápidas e superficiais. A mensagem otimista proporciona um relacionamento da pessoa com Deus simples, superficial e fast food. É agora, para já, quero resposta.
não propõe comer do amargo. Não propõe passar pela cruz. Não propõe recomeçar. As pessoas que gostam da mensagem de otimismo, e quero ponderar aqui, otimismo é diferente de esperança. Otimismo, ele é otimista apesar das circunstâncias e não olha as circunstâncias e não aprende com nada. Ele simplesmente continua indo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, e não há otimismo que supere as dificuldades da vida. Uma hora a casa cai, o bicho pega, a gente se desmonta, aí a gente paga qualquer preço para fechar a conta, já diria a canção. A esperança não. A esperança, ela permanece. Ela às vezes se retrai, mas fica ali. Às vezes ela silencia a sua voz, para que outras vozes sejam ouvidas. E quando nós começamos a ouvir outras vozes, nós começamos a perceber o que está acontecendo. Porém, depois, a esperança volta. Com a lição aprendida, com os caminhos direcionados, com os caminhos percebidos, continuamos caminhando rumo ao alvo. Por isso que otimismo e esperança é diferente. Quantos estão dispostos a serem como Dionísio, Damares, que ao ouvirem a mensagem da ressurreição, pregada pelo apóstolo Paulo no Areópago, quando falava do Deus desconhecido, não viraram as costas para Paulo, porque Paulo, quando fala da mensagem de ressurreição, muitas pessoas que ouviam desse Deus poderoso, mas quando Paulo começa a tratar a mensagem da ressurreição, as pessoas viram as costas. Por quê? Porque para a ressurreição acontecer, Paulo teve que lhes falar da cruz, do morrer para si mesmo, do recomeçar, do abrir mão dos seus conceitos, do desaprender de Deus para saber de Deus. As pessoas viram as costas. Somente algumas pessoas, como Dionísio, Damares, dizem: fala-nos mais, ensina-nos mais. E Paulo diz: vocês estão dispostos a morrer? Vocês estão dispostos a caminhar? Vocês estão dispostos a sofrer? Quantos Dionísios e Damares nós podemos encontrar nos templos hoje que celebram a Páscoa cristã? Os discípulos duvidaram da ressurreição. Os discípulos duvidaram, eles se trancaram numa sala e ficaram se perguntando: e agora? Como é que vai ser? Projetavam já voltar a fazer o que sempre faziam. Já projetavam. Sabe por quê? Porque a mensagem da ressurreição, ela precisa de tempo e de amadurecimento dentro dos nossos corações. Ela não é de um dia para a noite. Agora eu entendo. Não entende. Você vai precisar sofrer. E quando eu digo você vai precisar sofrer, eu não estou dizendo da mensagem, ou aquela mensagem, por favor me compreendam, do ai de mim, do se chicotear, do andar de joelho, ou orar no milho, ou ler a Bíblia 3 vezes por dia, ou se você não orar, Deus vai ficar raivoso com você, ou se você não der o dízimo, Deus... O que eu estou dizendo, o sofrer, é ouvir as outras vozes, como eu disse aqui na esperança, é começar a perceber que a vida ela tem momentos difíceis, e que vai ter hora que você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, passar por situações que você não gostaria de passar, e você vai começar a fazer essa leitura, você vai começar a fazer essa percepção da vida, você vai começar a perceber essa vida, e você vai dizer assim, ó: necessário é morrer, necessário é comer do amargor. Por quê? Porque essa é a mensagem da Páscoa, meus irmãos. Lembrem-se deste momento, lembrem-se das palavras de Jesus. A cruz seria incoerente para muitas mensagens pregadas hoje, viu? Esse Jesus aí eu não quero não. Esse aí não é o que vai morrer lá, não é o que morreu? Então eu não quero morrer.
Porque o meu Deus é o Deus de vida. O meu Deus é o Deus de vitória, uai. E ele foi envergonhado, não foi? Então eu não quero. Por isso, a crise pascal tem acometido os corações das pessoas que hoje estão na igreja. Tem tido dificuldade com o tempo de amargor da vida. Não conseguem ler os tempos de amargor. Não conseguem ler os tempos de dificuldade. Tentam fechar os olhos para os tempos difíceis. Perdem ricas oportunidades de crescer, de aprender e de recomeçar. Para vencermos essa crise ou superarmos essa crise, é preciso definir que a Páscoa é um mistério. Um mistério paradoxal. O que é paradoxal? Duas verdades paralelas que não se contradizem, mas parecem se contradizer. Mas repito, não se contradizem, só parece. Por quê? Porque a mensagem da cruz é paradoxal. É necessário morrer para viver. É necessário ser o último para ser o primeiro. Semente que não morre não frutifica. Paradoxo. E a Páscoa não é diferente. Na realidade, ela é o símbolo máximo disso. Para superarmos a crise, é necessário morrer o tempo todo para recomeçarmos o tempo todo. Não é um dia, viu, irmão? Não é uma semana, ok? Não é uma campanha. Não são 7 dias. É uma vida. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, percebeu bem isso. Nós trazemos em nosso corpo o morrer diário. Nós trazemos em nosso corpo dia após dia. Há tempos que nós somos desanimados. Há tempos que nós passamos fome. Há tempos em que nós somos xingados. Nós morremos o tempo todo para recomeçarmos o tempo todo. A mensagem paradoxal precisa inundar o nosso dia a dia. Todos os dias é morrer para recomeçar. Todos os dias é morrer para renascer. Todos os dias é necessário mortificar algo dentro, em nós, para conosco, para que a ressurreição seja eficaz e constante. Isso gera crises. O problema é que nós temos um problema com as crises. Nós fugimos delas. E quando nós fugimos delas, nós caímos numa crise ainda pior e sem sentido, que é a crise pascal atual, que é o erro da mensagem triunfalista. A ressurreição não é mais um milagre de Deus, um milagre de Jesus, não é o simples fato de alguém voltar à vida. Na realidade, é a vitória de Deus sobre a morte e a redenção de toda a humanidade. Toda a teologia paulina é baseada nisso. Não se esqueçam da ressurreição. Não se esqueçam da cruz. Não se esqueçam desse processo de morrer e renascer, de morrer e renascer, de morrer e renascer, de morrer e renascer, de começar de novo, de abrir mão, de negar-se e de começar de novo, e de continuar acreditando. A vida cristã é um movimento diário. Acreditar na ressurreição significa reconstruir, significa viver as boas novas, com tudo que temos, com tudo que somos. A Páscoa cristã, ela chocou muita gente. Os caras esperavam de Jesus, o cara que ia lá ia matar César. Os caras esperavam de Jesus aquele cara que ia lá e falava assim: ó César, agora sai fora, agora é nós aqui, é com a gente,
sai fora, tanto que a mãe de Tiago e João falou assim, põe uma à minha direita, ou põe uma à sua direita, outra à sua esquerda, porque na hora que você mandar, meus 2 filhos estarem lá, vai ser sensacional. E Jesus falou assim, vocês não estão entendendo, meu reino não é desse mundo. Quando Pilatos pergunta para Jesus, e aí, mano, onde vai ser o seu governo? Estão falando que você é rei, qual é? Está querendo derrubar a gente? Aí ele fala assim, Pilatos, fica sossegado que o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. O problema é que nós queremos a vitória nesse mundo, nos padrões desse mundo, do jeito que esse mundo diz que é vitória. Buscamos isso o tempo todo, gente. Em quantos lugares hoje pessoas estão sendo enganadas, levando para casa algum objeto que simboliza a ressurreição, para dizer que os seus sonhos não vão morrer, para dizer que não sei o que lá vai ser restituído, que eu vou viver a promessa, prosperarei, transbordarei, na direita, na esquerda, atrás, para frente, por todo lado, eu sou abençoado. Que bobagem é essa? Que besteira é essa? Que porcaria de mensagem é essa? Desculpa a expressão aí, você não me conhece, bem-vindo à Primeira Igreja Batista em Botucatu. Uma mensagem infantilizadora. Uma mensagem que não coloca as pessoas diante do que tem que ser encarado. Uma mensagem continua assim, irmão, que você vai ser abençoado. Cumpra o conjunto de regras que eu estou te passando, hein? E não vai dar errado, pode ter certeza. Irmãos, as pessoas têm esfolado umas às outras. As pessoas têm abusado psicológica e emocionalmente uma das outras. Confesso a vocês que tem hora que eu ouço histórias que eu digo, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. A pessoa diz, não, eu sou de lá. Aí eu pergunto, você é de lá? Eu pergunto, eu comigo mesmo, né? É? Aí eu pergunto, o que está fazendo lá? Não percebe a canalice? Não percebe a ser vergonhice? Não percebe a pilantragem? E continua lá. Não, porque o quê? Só existe enganadores porque existe quem gosta de ser enganado. Quando chegam me falando, porque a igreja aqui faz isso, a igreja lá faz aquilo. Você viu aquele lá do pastor? Eu digo, ei, não me diga mais. Tem público? Tem, então o culpado é o público. Não, o cara pediu não sei quanto e os caras deram. Então, deram? O problema é de quem pediu ou o problema é de quem dá? Isso não é Páscoa, isso não é cristianismo. Uma mensagem infantilizadora. O mito da vitória, o mito da crença fácil, o mito de que hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia que tudo foi derrotado, que o seu sofrimento acabou, que ele levou sobre si todos os seus problemas. É mentira! Não é verdade! Não é verdade! Eu preciso dizer para você, você corre o risco de ter um câncer, sim. Você corre o risco de ser infartado, sim. Você corre o risco de ser mandado embora do seu trabalho, sim. Ah, Deus se esqueceu de mim. Larga de ser moleque. Encara a vida de frente. Já diria a poetisa, viver é sofrer. Mas que bom, porque a vida é boa.
O amargor da vida faz nos valorizar os bons momentos. Só podemos celebrar a ressurreição porque houve cruz. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós celebramos a vida porque a vida ela tem momentos difíceis. E quando podemos celebrar bons momentos, nós celebramos com tudo que temos, tudo que somos, porque aprendemos a valorizá-la. Aprendemos a valorizá-la. Agora, falta conhecimento, falta discernimento, falta coerência. E essa falta de conhecimento, de coerência, leva-nos a um cristianismo científico, que me enoja também. Eu tenho problemas com o cristianismo científico, pastor. Cristianismo científico é aqueles caras que querem provar tudo o tempo todo sobre Deus. Está aqui uma moeda do tempo de Jesus para mostrar que Jesus existiu. Olha só, que interessante. Eu não preciso de moeda para provar que Jesus existiu. Inventaram até, e a Bíblia tinha razão. É nada. Estudos arqueológicos que comprovam que em tudo a Bíblia tinha razão. Nossa, irmão, você precisava de um livro de arqueologia para entender que a Bíblia tinha razão. Que interessante, rapaz. Me incomoda esses caras que querem provar tudo o tempo todo. Me perguntaram assim, pastor, o senhor não acredita nisso que você está falando? Eu digo, acredito. O senhor prova? Não. Mas acredito. É uma fé burra? Não. Mas eu não tenho como provar tudo o tempo todo. Eu vivo em dúvidas e crise o tempo todo, mas a minha crise não me impede de crer. E as minhas crises não me fazem acreditar em qualquer coisa. Conta-se a história que um dia o cara estava lá em Jerusalém, em Israel, e tinha uma mão na parede. E o guia dizia assim, essa é a parede que Jesus encostou a mão para descansar rumo ao Calvário. Aí os caras acimentaram, aí todo mundo que ia lá botava a mão. Até eu, que se eu tivesse lá, eu ia botar a mão e fazer selfie também. Mas, qual o poder daquilo? Quem te garante? Não, mas aqui a mão, que não sei o que lá. Irmão, não dá para fazer ciência com o cristianismo. Não dá para fazer ciência com o cristianismo. Quando tentamos fazer da mensagem pascal um absoluto, nós já entramos em crise com a mensagem pascal de verdade. Porque lembre-se, ela é um paradoxo. Ela é morte e vida. Ela é vida e morte. Ela é certezas e dúvidas. Ela é convicções e um jogar-se no escuro ao mesmo tempo. Ela é isso. E sabe, isso me dá uma vibe boa, porque eu tenho algumas certezas, eu tenho umas convicções, mas tem hora que eu não tenho nenhuma. Aí eu falo, Senhor, é a sua graça. E eu me recordo do apóstolo Paulo dizendo assim aos Coríntios, quando fala sobre o amor, e quando Paulo está falando sobre o amor, ele está falando sobre Deus. Paulo fala assim, agora, nessa hora, nós vemos como um espelho. Porém, chegará o tempo em que nós o veremos face a face. Aí, eu fui ver o que é o espelho. Porque quando eu digo espelho, você já imaginou você e a branca de lá na branca. Espelho meu, alguém mais. Não era assim o espelho, não existia esse espelho que nós temos hoje na época. Como é que eram os espelhos? Os espelhos eram pedaços de cobre polidos. Então as pessoas não tinham uma imagem
perfeita de si mesmos. Era uma imagem deformada, embaçada, que não dava muito para se ver mesmo. Então o apóstolo Paulo faz essa analogia. Agora, porém, nós vemos como um espelho. Porém, haverá o tempo que nós discerniremos perfeitamente quem ele é. O que eu quero dizer para você? Eu vou dizer uma coisa para você. A Páscoa nos coloca diante desse espelho. Sem muitas certezas, sem muitas convicções, mas certos de que estamos olhando para o lugar certo. E que haverá um dia, o grande dia haverá de chegar, que nós não sofreremos mais. E que não será mais necessário comermos ervas amargas para lembrarmos que a vida é boa. E esse tempo vai chegar, há de chegar sobre nós. Porque Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chegar, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Nós trazemos a morte, nós trazemos a vida. Nós trazemos o sofrer, nós trazemos o alívio do sofrer. A mensagem do Evangelho é uma mensagem paradoxal. E a crise pascal acontece quando nós achamos que ela é só triunfalista. Bem-vindo ao Evangelho. E eu quero concluir a reflexão dessa noite, convidando você a refletir comigo. Minha preocupação é que nossas certezas, demasiadas, ruidosas, humanas, correm o risco de encobrir, de sufocar aquilo que é de fato importante. As nossas certezas e as nossas convicções podem abafar e afogar aquilo que de fato é importante. O que é? O mistério da Páscoa. O mistério, e aqui é com M maiúsculo, em relação ao eterno, claro, gosta de falar através do silêncio. Ele gosta de se revelar através do que é oculto. Esconde a sua grandeza naquilo que é pequeno e que às vezes mal se nota. Quantos estão dispostos a recomeçar e morrer? Quantos estão dispostos a dizer assim: queremos ser quebrantados? Nós queremos ser quebrantados, Senhor, pelo seu amor. Quantos aqui podem dizer assim: eu fui chamado pela cruz, que gentilmente me atraiu, e que me deixa sem palavras, mesmo que antes de eu dizer qualquer palavra, Ele já sabe tudo o que eu quero dizer com as palavras que eu não sei dizer. Quantos estão? Quantos estão dispostos a usar as palavras do apóstolo Paulo? Nós somos cheios de um tesouro dentro de nós, e nós somos como um vaso de barro com um tesouro precioso por dentro, que a qualquer momento pode ser quebrado, que é frágil, que não se sustenta, que não se mantém, e que ao mesmo tempo existe firme e forte, certo de que apesar de, Ele está conosco. Diante da crise da Páscoa, o menor problema é o chocolate. Chocolate não complica em nada a mensagem do Evangelho. Nada, perceberam? O chocolate não é mal nenhum para o Evangelho. O problema somos nós mesmos.
O problema somos o que nós temos buscado quando dizemos quero buscar Deus. Digo algo que disse alguns dias atrás. Tomás Halick escreveu um livro que diz que ele seja. Eu pergunto para você, que Páscoa que você quer que seja? A Páscoa que de fato é ou a Páscoa que você quer que ela seja? Porque às vezes nós fazemos de Deus um Deus que a gente quer que Ele seja o que a gente quer que Ele seja. E não que Ele seja o que de fato Ele é. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Permita-se ser tocado por Deus. Permita-se ser quebrantado por Deus. Que no dia da Páscoa, assuma a sua cruz, assuma a sua morte, e amanhã, assuma a sua cruz, assuma a sua morte, e depois de amanhã, assuma a sua cruz, assuma a sua morte, e em todos os dias, permita-se renascer em Cristo, nova criatura, nova pessoa, com novas perspectivas, todos os dias. É possível. É possível. Nós podemos. Em Cristo Jesus. Amém.